Só para começar e para esclarecer, era bom frisar o que seria patrimônio cultural, né? Assim, o que é que realmente é patrimônio cultural? O que é que a gente, por que que a gente pensa tanto em preservar? Por que é importante preservar esse patrimônio? Então, vamos lá. Patrimônio cultural é toda a produção humana, né? Em função do tempo, da evolução desse tempo. Tudo que o ser humano produziu, seja edificado, não edificado, por exemplo, a música, a dança, a culinária, né? O próprio patrimônio edificado, que para nós, arquitetos e estudantes de arquitetura dessa área, talvez seja o foco maior. Toda a parte material e imaterial já produzida, né, no passado, ele fica como uma herança para a gente. Tudo que nossos antepassados produziram, né, e deixaram, é o que nos faz ser o que somos hoje, né? Se eu falo português no Brasil, é porque a gente teve uma formação de Portugal, vamos dizer assim, descobriu isso aqui, então teve a influência desse povo que vai refletir em toda essa produção. De tudo isso, né, a gente elege alguns elementos que vão ficar como testemunho dessa história, tá? É importante que a gente tenha conhecimento desse aprendizado, de toda essa produção, para que a gente possa evoluir. Um exemplo assim bem facinho que eu dou na classe é: a gente hoje tem carro, tem avião, bicicleta, carrinho de mão, mas para que isso acontecesse, alguém lá no passado inventou a roda, né? Então, assim, essa produção é que nos faz evoluir, é o que nos faz ser o que somos hoje. E por isso que é importante que uma amostragem disso tudo seja preservada. Algumas edificações, algumas coisas a gente elege para ser o testemunho disso tudo. E também alguns outros, né, a gente não consegue preservar porque é muito para carregar nos nossos ombros. Os centros históricos, né, os lugares onde a cidade inicia, ele tem uma importância porque ele traz a história disso, traz o início, né, traz a relevância. Aracaju tem esse centro histórico que está um pouco descuidado ultimamente, né, porque a gente foi evoluindo, a cidade foi crescendo, se modernizando para as outras áreas, e a gente foi esquecendo do nosso início, foi deixando para trás, e a gente precisa retomar ele como uma ocupação, um centro vivo, ou talvez como algo simbólico também, né, que vem trazer a identidade da gente, a identidade do nosso povo. Mas hoje eu vim falar aqui sobre vilas habitacionais de Aracaju, né? Aí vocês podem perguntar o que ela quer com essas vilas. Esse foi o meu trabalho de mestrado que eu fiz lá na UFBA. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, que eu sou do Ceará, em 1980, eu andava muito pela cidade, observando, descobrindo a cidade, e eu via muito as vilinhas que tinham no centro da cidade. E o estranho é que quando eu comentava com as pessoas, que interessante, aquelas vilas que tem, o povo olhava e dizia assim: que vilas? As pessoas não viam as vilas, não conheciam as vilas, né? Aí por isso que eu botei origem, evolução e permanência de um patrimônio escondido, porque realmente você não percebe se você não tiver atenção, se você não andar a pé, né? Onde estão essas vilinhas? Aí eu comecei a dizer assim: que vilinhas são essas, né? Porque elas são tão bonitinhas, escondidas, por que elas se preservaram? E eu parti para aí, né? Parti para fazer o meu trabalho nisso. Hoje eu trago para vocês essa pesquisa para mostrar, para falar também da relevância dela quanto a patrimônio cultural, quanto ela está inserida dentro do centro, né, no centro histórico da gente, e a necessidade delas também serem consideradas nessa revitalização, né? Porque, a meu ver, é muito interessante, porque foi a forma de morar,
que as pessoas, vamos dizer assim, a classe média conseguiu adentrar no centro histórico de Aracaju, né? Aí a gente vai, talvez, vou tentar mostrar para vocês o porquê, né? O que eu cheguei no fim dessa pesquisa. Aí a gente sabe que Aracaju é relativamente nova, ela é de 1855, e ela nasce, né, por causa da necessidade de um porto para escoar a produção açucareira e algodoeira, né, também, no estado de Sergipe. A gente tem uma emancipação política em 1820 da Bahia, né, a gente consegue nossa independência, e a partir daí a gente poderia levar a produção diretamente para a Europa, para outros países a partir daqui. Só que a gente não tinha um porto. O porto que nós tínhamos, pronto, a gente tinha esses portos aqui em Neópolis, aqui Maruim, Laranjeiras, né, Japaratuba, mas eles não suportavam navios de grande calado. Então, vem a necessidade da criação de um porto e eles escolhem, por razões políticas, essa região, justamente, né, de Aracaju. Eu colori os mapas do Fernando Porto para ficar mais visível, né, porque eles são muito branco e preto e assim difícil de ver. Então, pronto, a ocupação dessa cidade, desse centro histórico, foi muito lenta, né, por causa do terreno, dos charcos, muitas doenças. Então, tem até um aluno do professor Éder que conta essa história de Aracaju, que vai defender o trabalho dele de TCC agora, dia 31, e ele conta essa história de Aracaju através da saúde, que é fantástico esse trabalho, pessoal, vocês tiverem oportunidade de ver depois, né? Aí, vamos dizer, tudo foi devagar, né? Existia também uma resistência da população de vir morar aqui, e também um código de postura, vamos ver assim, que fazia determinadas exigências para a construção de edificações no centro, que ficava caro, né? E algumas pessoas não tinham condições, porque eles não aceitavam casa de taipa, eles não aceitavam cobertura de palha, então você tem que construir de uma forma, né, mais cara. Aí o tempo foi passando, né, e em 1856 a gente ainda tinha poucas edificações nessa área, tá? Que mais? E depois, em 1957, quando a gente já tem o plano de pirro definindo as quadras todas, né? Algumas edificações são implantadas porque algumas pessoas começaram a investir, mas a população que não tinha recursos para construir de algum ponto com os códigos de postura, elas se situavam fora do plano de pirro. Então, desde que nasceu, Aracaju sempre foi uma cidade elitizada, vamos dizer assim, que mantinha a população menos favorecida fora do plano, tá? Os pobres sempre viveram por fora desse plano. Eles não tinham como pertencer ao quadrado, né? Ao quadrado de pirra. Vamos lá. Em 1870, né, o açúcar tem uma queda, a produção açucareira cresce, né, e a cana cai, né, e tem um pouco de estagnação dessa área. Então, vão construir determinados prédios, como a catedral que a Karine mostrou com aquela feição. Ela nasce com essa feição aqui mais simplificada, e aos poucos esses edifícios vão chegando, né, e demarcando esse espaço. Em 1884, a gente tem a primeira fábrica de tecidos, que ela vai ser construída aqui, que é a Sergipe Industrial, tá? Aí depois vem a Confiança, a gente tem até os dois times daqui, né, o Sergipe e o Confiança, que nasce dessa população proletária aqui que trabalhavam nas fábricas, e as indústrias de tecido
vão se estabelecer. Aí, com a libertação dos escravos, em 1888, essa população, né, que foi libertada, ela migra para as cidades à procura de emprego e ocupação. E o que é que vai acontecer? Aí sim vai ter um crescimento maior da cidade em termos de populacional. Eles vão se estabelecer muito por aqui, procurando emprego nas fábricas, né? E a cidade começa a crescer, extrapolando o quadrado de Pio, né? De forma mais informal. Aí tem a Sergipe Industrial, que eu falava, mas vou passar rápido, porque o objetivo não é esse, que ela era um complexo mesmo, é um parque industrial, onde eles tinham, deixa eu mostrar, cinema, salão de baile, biblioteca, além da reescola, campo de futebol, teatro, bar, né? Isso tudo. Depois vem também a Confiança, né? A fábrica de tecido Confiança, e em consequência desse desenvolvimento a gente vai ter a água encanada de 1908, o bonde de tração animal em 1910, a energia elétrica chega em 1913, serviço de esgoto e ferrovias em 14, calçamento das ruas em 19. Na década de 20 a gente vai ter grandes obras públicas e privadas, porque eles vão remodelar a cidade para o centenário, né? Aí começam a fazer no governo de Graco Cardoso. E no fim a gente tem os bondes elétricos, que chegam em 1926. Aqui é uma vista do bairro industrial em 1922, onde você vê as fábricas, né? Você está vendo essas vilinhas aqui, são as casas dos funcionários da Confiança, e por aqui você tem a da Sergipe Industrial. Já começa a gente ter a percepção das vilas. Aqui algumas figuras que eu trouxe da evolução da cidade. Em 1890, aqui é a Ponte do Imperador, pessoal, tinha essa feição diferente. Aqui também, né, eu trouxe do trabalho de Dora Diniz no século XX, aquela área. E aqui uma visão do Rio, né, que é do álbum de Sergipe. Pronto. O que acontece na década de 20 também é o desenvolvimento do comércio. A partir daí, né, com a industrialização, os engenhos também vão se industrializar. Então, eles vão virar usinas, né? Mas nem todo mundo que era proprietário de engenhos, o senhor de engenho, tiveram condições de se mecanizar. Então, uns, né, passaram a ser somente fornecedores de cana para as usinas, tá? E o que foi que aconteceu? Aí você já não tinha mais uma necessidade de estar tão presente, né? Porque você passou só a plantar e fornecer essa cana para as usinas, tão presente lá. Então, muitas famílias vieram morar mesmo em Aracaju. Aquilo que antes era morada rural, e na cidade você tinha uma casa para resolver problemas, uma coisa urbana para estudar, aí elas passaram a ser definitivas, né? Aí, a partir do comércio, dessa desenvolvimento do comércio, a cidade começa a crescer e cresce em outros sentidos. Entre 30 e 60, a gente vai ter o bairro Siqueira Campos, principalmente com a vinda da ferrovia, né? Porque a estação ferroviária, primeira, ela era ali no mercado, aí depois ela passa para o Siqueira Campos. Com ela indo para o Siqueira Campos, toda aquela área desenvolve, se impulsiona, né? Na década de 40, a gente tem a sedimentação do bairro Chica Chaves, que é exatamente o bairro industrial. E na década de 50, o próprio município, né, o governo municipal, começa a vender áreas loteadas na parte sul, que seria o bairro São José, né? É a partir daí
que os ricos que moravam no quadrado de Pirro, no centro histórico, começam a se mudar, fazer suas casas modernistas e mudar para o bairro São José, onde a gente vê aqueles casarões, já com feição diferente, solto no lote, modernista. Aí o que é que eles dizem? E o que é que a gente vai fazer com as casas do centro, né? Os casarões dos centros, que talvez já não tivesse a necessidade de quintais tão grandes para a gente manter uma vaca, uma galinha, para ter o ovo, porque antes você não encontrava as coisas em supermercados. Ah, eu quero isso, está no supermercado. Você tinha que ter determinadas coisas para você transformar na sua casa. Era comum você fazer seu próprio queijo, ter seu próprio leite, fazer sua coalhada, né, essas coisas. Então, eles começaram a construir justamente nesses quintais, nesses fundos desses quintais, para que construir com finalidade rentista, que é aí que chegam minhas vilinhas, né, que eu vou chegar. Eu trouxe esse mapa também para vocês verem a evolução, ó, 1857, esse quadrado de pio projetado, 1911 a gente só tem essa mancha verde, né? Aí, até 1960, a laranjinha, e 1979 e 80, a gente tem essa mancha amarela. Eu cheguei aqui em Aracaju para morar em 1980. Eu morava no Grajeru, ali pertinho do Colégio Dinâmica. Sabe? Onde tem o McDonald's, né? Hermes Fontes, não tem? Era do outro lado. Era o ponto final da linha do ônibus que eu pegava, para você ver o tamanho da cidade, como ela evoluiu. Hoje a gente já não tem praticamente mais nenhum espaço rural dentro do município de Aracaju, né? Ele é todo urbano, então hoje ele já ocupa todo. Tá? Aí só para a gente ver a evolução, né? Aqui a evolução também na década de 50, começa a verticalização, começa a ocupação desse bairro, e a gente já vê em 1960 uma das vilas que eu vou tratar aqui nessa área, tá vendo? Que é a Vila Queiroz. Eu estou esquecendo o nome. Pronto. Aí eu trouxe os tipos de vilas. As vilas, geralmente, elas estão muito associadas à moradia do trabalhador, né? Se a gente começar lá dos engenhos mesmo, a própria senzala é um tipo de vilinha, né? Que tem aquelas habitações. Depois vocês vão ter a casa dos trabalhadores, a casa quando ela vira usina, né? E depois, quando a gente vai para a industrialização, que a gente tem as fábricas de tecido, ele tem uma vila acoplada sempre, porque tem a casa dos funcionários, que eles promoviam, a casa dos mestres contra mestres, tem a casa dos engenheiros, em algum caso, e às vezes tem alguns equipamentos, como igreja, como escola, como tudo vinculado ao processo, que era uma forma de manter e controlar aquele funcionário, né? Então, sempre a vila está, de certa forma, vinculada ao trabalhador, tá? Aí existe, assim, que tipo de qualificação a gente tem? A vila operária de empresa, né? A vila cidadelas, que são aquelas vilas geralmente um pouco mais afastadas, que ela tinha que prover as pessoas que moravam lá de tudo. Então, eles tinham as mercearias, que eram do próprio dono da empresa que vendiam para as pessoas, e era uma forma assim de manter cativo e dependente aquela população, de controlar, né? Era um tipo de controle. A vila de usina, né, também, e a vila particular, que ela tinha o destino rentista. Você fazia uma vila e você alugava essas casas e o aluguel era a renda, né, que iria promover. Aí eu fui levantar, depois de ver isso, eu fui levantar as vilas, né,
operárias de empresas que tinham lá em Aracaju. Aí eu constatei, por exemplo, a Vila de Indústrias, a gente tinha essas duas, né, que eu já falei, a Vila Ferroviária, que existiu, e as vilas militares também. A gente tem vila militar aqui dentro da cidade, tá? Aí a Vila das Indústrias, vamos dizer, justamente a vila do bairro industrial, né, que é a fábrica da Sergipe Industrial. Eu levantei essas vilas todas, o que restava delas na época, né, e fui trazendo, porque eu ainda peguei, né, uma antes do shopping, antes de construírem um shopping, eu ainda peguei parte da vilinha com a igreja e com parte dela, ó, aqui que tinha aqui, e em toda essa feição. Quando as fábricas, as tantas Sergipe Industrial terminaram, deixaram de produzir, esse patrimônio, vamos dizer assim, essas casas foram negociadas na rescisão dos próprios funcionários. Então, eles passaram a ser o proprietário daquela casa. Aí, o que foi que aconteceu? Muitas alterações ocorreram, ao ponto de você praticamente não reconhecer mais as casas como um conjunto, tá? Então, aqui a gente tem aquela igrejinha que eu mostrei, que fazia parte da Vila Operária da Fábrica, que hoje ela está no shopping. Ela foi uma das coisas que foi mantida a pedido da dona Virgínia, né, que é mãe do Albano Franco, que ela, antes de morrer, pediu para que ele conservasse. Então, fizeram o shopping, mas deixaram a igrejinha. E aqui parte da vila, pessoal. Uma parte da vila, que era a parte que vinha voltada para a igreja. Aqui do outro lado, o tipo, ó, classes destinadas aos mestres e contramestres da igreja, tinha essa tipologia, né, também, que elas vão ser preservadas. Aqui já é a fábrica Confiança, né, que a gente tem também, tinha essa vila aqui na fábrica e tinha toda essa vila, mas que foi destruída para fazer a ponte, né? A ponte. Aí está aqui a fábrica, as casas que eu mostro, e aqui as casas. Tem tipologias variadas, tem casas mais simples, que são dos funcionários normais, e tem as casas, né, dos mestres, contramestres, do pessoal que operava mesmo e tinha um conhecimento mais especializado. Aí o que fica, né, e na memória, são algumas coisas assim, né, que estão bastante alteradas e quase irreconhecíveis. Aí aqui é da confiança também, ainda tem, né, preservando esses aspectos. Também a Vila Operária da empresa de tração elétrica de Aracaju, que era a empresa que fornecia energia para os bondes, né? Aí a gente tem ainda algumas aqui, que é na General Calazans, né? E ela tem esse aspectozinho. Tem umas que o telhado caiu recentemente, mas a gente ainda tem a leitura dessas casinhas lá, na orlinha, né, do bairro industrial. Aí aqui eu trouxe só para ilustrar umas fotos dos bondes, né, dos bondes de Aracaju, quando eles existiam, e aqui eles chegando, desembalando. A Vila Ferroviária, né, também a gente tem, como eu falei, ó, a primeira estação ferroviária era aqui. Essa maquete, pessoal, de Aracaju, nos anos de 1940, ela está aqui, no palácio. É linda, vale a pena vocês conhecerem, quem tiver esse tempo de fazer essa visita. Ela é muito bonitinha, foi Ana Libório que fez com muito capricho, retratando mesmo a cidade de Aracaju como era nos anos 40, tá?
Então, aqui, a estação, a primeira estação, é aqui, ela tinha essa feição. Aí, depois, nos anos 1950, é inaugurada essa já em Art Deco, lá no Siqueira Campos. E essa estação, ela vai ter a própria vila operária dela, que acontecia, né, aqui, onde é a Praça dos Expedicionários. E a gente vai ter a Casa dos Engenheiros, eu consegui o projetinho, ó, a Casa dos Engenheiros, como era, só que não existe mais. E tinha as casas dos agentes, funcionários, que essa daqui é uma casinha que ainda permanece lá. Essa tá. Só que não nesse aspecto, virou uma oficina, porque quando eu fiz o levantamento, em 2012, o dono ainda estava vivo, estava doente, mas estava vivo. Só que ele faleceu e os descendentes, eu acho, que transformaram numa oficina mecânica. Outra vila que tinha, em Aracaju também, era a Vila da Companhia de Cimento Portland, em Sergipe, que é a Cimesa. A Cimesa era ali na Avenida Rio de Janeiro. Esse aqui é a Avenida Rio de Janeiro, aqui tem até um trenzinho passando, ó, pelo trilho. E vocês estão vendo aqui em 67 o aspecto dessa área. Veja como era pouco povoado, né? E aqui tinha uma vilinha, né, dos funcionários da Cimesa. Mas ela teve que sair de dentro de Aracaju, foi lá para Laranjeiras, porque ela poluía muito e uma série de coisas. As pessoas reivindicaram e ela sai e destrói tudo também. As vilas militares, né, que também são bem interessantes, porque elas estão preservadíssimas, as vilas militares, e ela tem um acervo completo. Se você for lá no Exército pedir para pesquisar, né, tem claro que tem que ter autorização, eles têm um acervo, eles têm uma pasta de cada uma das unidades, com tudo, com todo o histórico, desde o projeto até todas as modificações. Se trocar uma torneira, eles têm registrado que naquele dia trocou uma torneira. Então, a gente tem esse acervo, pelo menos, bem garantido. Então, a gente tem a Vila Clitá dos subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro, que fica lá no 18 do Forte, né? As casas têm essa tipologiazinha modernista, tá? Deixa eu ver quantas casas são. Acho que são 23 unidades, né? E ela ocupa essa área toda. Ó, o 18 do Forte é aqui, né? O Forte, e ela fica nessa área bem preservada, trazendo essa moradia, né, do trabalhador, mesmo que militar. Os projetos, né, também, que eu consegui, tem tipologias diferentes, né? E tem a Vila Militar dos Oficiais, que fica ali no bairro Suíça, né? Onde o carro já ficou bem pertinho. Então, essas são dos oficiais, são 21 unidades que possuem. Elas têm um padrão já modernista, tem pila-palito, tem uma série de coisas, e isso está preservadíssimo, pessoal. Sabe? É uma fonte de pesquisa bem legal, é muito bem preservado, né? E eles têm um acervo documental perfeito. Aí ela ocupa toda essa área aqui, inclusive essa área aqui que não está, é do Exército, essa área que não está ocupada, que é um coração verde no meio da cidade, né? Mas existe até uma lei que eles podem permutar, eles podem trocar a área por alguma outra coisa, que eu acho que isso é perigoso, né? A gente podia tentar ver se transformava isso em algo positivo para a cidade, já que é, né, do Exército. Aí está aqui outra visão dela, com outras tipologias.
As casas têm garagem, tem 3 quartos, tem suíte, tem aquele programa modernista dentro da época, bem interessante. Teve também, né, a Vila Militar do controle de espaço aéreo em Aracaju, né? O aeroporto de Aracaju, depois da Segunda Guerra Mundial, eles constroem o aeroporto por necessidade, né? Teve aqueles ataques dos submarinos e eles não tinham aeroporto, saía lá onde é o aeroclube, né? Aí eles resolveram que era importante ter um aeroporto. Então, em 1952, nosso aeroporto é construído, mas ele só é inaugurado em 58. Aí a gente tinha o aeroporto de essa feição, como ele era bem simplificadinho, e eles tinham uma vila militar, que eu só encontrei essa foto, eu não encontrei mais nada, procurei, né? E eles só tinham uma vila militar agregada a eles, onde tinham 15 unidades habitacionais para os controladores de voo, para o pessoal da aeronáutica. Hoje, né, a Vila Militar, aqui é o terreno do aeroporto, a Vila Militar é aqui, né? Aqui em frente ao Augusto Franco, né, tem uma vila onde eles têm 4 prédios e 2 casas, que tem essa feição aqui. Isso é a Vila Militar, mas já verticalizada, né, já um conceito bem mais atual. Agora a gente chega onde eu queria, né? Que são as vilas rentistas particulares do centro de Aracaju. É aquilo que eu consegui enxergar e pesquisei e que eu acho importante, que eu acho que deve ser considerado, né, no projeto de revitalização e em todo esse estudo que deve ser feito. Eu trouxe um decreto-lei número 37, de 26 de outubro de 1938, onde ele regula a construção dessas vilas. Aí ele diz aqui, ó, não será permitida a construção de vilas em zona central, nas avenidas, praças e largos das demais zonas, e nos novos arruamentos projetados de acordo com o capítulo 3, para os quais está previsto o sistema de rua, formando becos sem saídas. Aí, quer dizer, em avenida, em praça, em lugares que chamavam atenção, elas não eram permitidas. Aí ele diz assim, que as ruas, né, deverão obedecer às seguintes exigências: ter largura de 5 metros, ter passeios em ambos os lados, serem calçadas e iluminadas e serem limitadas em sua entrada com 2 lotes com frente para a rua que estiver situada a vila. Então, as 2 casas da frente da vila, elas tinham que ser voltadas para a avenida. E as de dentro da vila, elas seriam para dentro. Então, e o passeio não tinha rebaixamento de passeio. O passeio era contínuo. Então, se você for analisar essa tipologiazinha que eles exigem, essa implantação, vocês vão ver que elas foram feitas mesmo para não ser vista. Elas foram feitas para ser camuflada, de forma que você passasse e você não visse que ali tivesse. Então, eu acredito que eles permitiram a construção de vilas, fazendo com que o trabalhador pudesse morar no quadrado de pio também, mas de uma forma invisível mesmo, né? Eles não podiam ser notados. Eles precisavam, porque as edificações que vão dar origem a essas vilas, elas são edificações de pessoas que tinham recurso e que construíram no centro. Então, eles precisavam trazer o trabalhador do comércio, como comerciário, bancário, né, para dentro do centro nobre, mas de uma forma, né, invisível, tá? Aí ela vai com, ó,
vai trazendo aqui os tamanhos, aí não será feita a concordância do calçamento das ruas com os logradouros, devendo ser mantida a continuidade do passeio em frente à entrada dos mesmos. Aí você vê que é bem limitado. Aí eu parti para o levantamento de quantas vilas eu consegui achar no centro. E eu consegui, nessa área que eu delimitei, né, 17 vilas, tá? Que são essas. Aí eu recortei novamente e estudei as vermelhinhas, 8 vilas, levantei cada uma delas. Essa daqui está muito fora da minha área de abrangência. Essas duas aqui no bairro São José, sai, mas sai só um pouquinho, né? Aí eu considerei. E essa eu trouxe pelo valor da integridade, da preservação que ela tem. Aí eu trouxe também. Então, a gente tem a primeira, que é a Vila Marta Maria, né? Ela foi construída em 1952 e tem os proprietários João Joaquim de Calazans e Zulica Menezes Calazans, né? Tem um engenheiro que projetou, que foi o engenheiro Sérgio Francisco da Silva, que ele foi secretário de obras da prefeitura na época e foi presidente do CREA também. E depois ele vai construir outra vila que tem uma tipologia mais parecida, tá? Ele também, foi ele que participou também do loteamento do bairro São José. Né? Aí vocês veem a tipologiazinha, né? Que elas são bem bonitinhas, geralmente tem 3 quartos, 2 quartos, banheiros. Né? Aí ela está aqui, ó. Aqui é a Barão de Maruim, a Rua de Itabaiana. Você entra e aqui no miolo da quadra existem 10 casas, né, de vilas, seguindo aquela tipologia. Aqui é um prédio hoje, mas era uma casa. E aqui também, hoje é um comércio, mas já era uma casa que fazia parte, né, da vila. E o conjuntinho dela tem essa feição, pessoal. Né? É bem interessante. Essa daqui está alterada, né? Foi construída depois, e essa também. Mas aqui tiraram o chapeuzinho do telhado, aqui já tem modificações, mas ela tem um conjunto assim bem interessante. Outra vila é a Vila Angélica, né, que foi construída por Edinaldo de Jesus Fontes, com a finalidade rentista, e eles venderam, foram passando a propriedade, até que chegou na mão de um seu Hinaldo, que vendeu todas as casas independentemente. Ele não vendeu a vila completa, ele vendeu para os proprietários que já moravam, né? E por causa disso, como foram proprietários, cada um passou a ser dono, ela teve uma descaracterização muito grande, né, do conjunto. Mas elas se encontram aqui, né, na Rua de Arauá, ó, com Rua de Buquim, e você entra por um portão, como se fosse uma garagem, e você encontra toda a vilinha aqui. A feição dela é assim, bastante alterada, mas vocês estão vendo que você tem a mesma abertura, que foi modificada em algumas, o platibanda foi inserido em outras, e você perdeu um pouco do conjunto, né, da noção de conjunto, por causa dessa coisa da propriedade individualizada. Sim. Outra vila que é bem bonitinha é a Vila Cândida, né? Ela foi construída pelo construtor João Alves, o pai do governador João Alves, né? Aquela ponte que vai para Barra dos Coqueiros, o nome é Ponte Construtor João Alves, justamente essa mesma pessoa que construiu a vila. A data é de 1950 e tem 15 unidades habitacionais. Vamos lá ver. Pronto. Ela está aqui na Rua de Arauá, entre a Riachuelo e a Rua de Campos.
Você entra e ela tem, no miolo da quadra, todas essas unidades, né? A feição dela é assim, é muito bonitinha, assim, nossa, de conjunto. Essa já foi alterada, né? Essa também perdeu o chapeuzinho, essa e essa. Mas elas tinham, né, a formação. Essa daqui, essa parte do fundo, ela foi construída depois. Aí ele já construiu sem o chapeuzinho, né? Porque foi uma ampliação, vamos dizer assim. Tá? Aí aqui uma foto do perfil. Aqui é outra, é a Vila Eunice, que hoje lá na porta, se você passar, tem condomínio Vila Eunice. É porque ela já absorveu, vamos dizer, a nomenclatura que a gente traz hoje dos condomínios, dando uma valorizada. Aí ela tem essa tipologia, aqui também a mesma, né? Mesmo telhadinho, tudo, né? Tem uma foto dos anos 70. Ela foi, eu não consegui precisar, por falta de documentação em cartório, exatamente como ela foi construída. Quando ela foi construída, mas eu achei um documento de 1965 passando a propriedade de um para o outro. Então, ela é anterior a 1965, tá? Aí ela tem ela está aqui, ó, na Rua de Buquim, com a Avenida Gonçalo Prado Hollenberg, que é aquela do canal. E ela traz, vamos dizer, essa configuração, essa implantação no lote. Aí está aqui os perfis dela, né? Que nós fizemos. Essa daqui já perdeu o chapeuzinho também do telhado. X. Tem a Vila Alialine, essa é aquela que eu falei, que estava fora do centro, mas eu trouxe ela por causa da qualidade, né, das edificações, pelo número maior de edificações, pelo conjuntozinho mais íntegro. Aí vocês estão vendo que aqui na frente, eles têm duas casinhas de cada lado voltada para frente. Aqui estava sem muro no início do levantamento, no fim estava com muro. E aqui dentro, ó, desenvolve a vila. Essa vila foi construída em 55, foi o mesmo engenheiro que construiu a Maria Marta, e ele fazia parte do escritório técnico de engenharia e arquitetura daqui, né, que construiu muito nessa época. São 20 unidades e o proprietário, quem construiu foi o doutor Hugo Gurgel, que ele é dono até daquele, acho que ele já faleceu, né? A família, né? É do Hospital Santa Helena, da Clínica Santa Helena. Pronto, aqui a gente tem a implantação da vila e aqui é lá na Rua de Laranjeiras, ao Porto da Folha. E tem a quantidade de casinhas. Eu consegui os projetos originais no arquivo público, né, que isso é uma coisa legal também. E o aspecto dela é esse, né? Algumas coisas já foram perdidas, como os frisos, né? Aqui que dava continuidade, né? Mas ela tem um conjunto mais preservado. Essa foi alterada. E as vilinhas. E por fim, a Vila Queiroz. A Vila Queiroz ela fica na Rua de Estância, em frente à Faculdade de Pio. Essa vilinha também foi construída pelo senhor Humberto Melo Queiroz, ele era comerciante, né? E foi de 1952. Existem 12 unidades na vila. Ela tá lá, íntegra. Ele faleceu, deixou para os filhos já são bem maduros, mas ainda preservam e cada filho ficou com 4 casas ou 3, eu não sei, alguma coisa assim. Cada filho pegou
uma parte das casas. Então, aqui a gente tem a implantação, a outra implantação. E os perfizinhos dela. Ó, ela tem uma tipologia bem interessante, né? Vocês estão notando que elas são tudo mais ou menos da mesma época, nos 50, e que elas têm um padrão, né? Um padrão que a gente vê aqui e naquelas vilas também, lá das vilas industriais, né? Que eu mostrei, ela tem alguma semelhança, né? Desse padrão construtivo. Mais outro. O material de acabamento que ela tem, porque essa eu fiz o levantamento todinho, ela usa o ladrilho hidráulico nas áreas molhadas, varandas, usa o taco, né? O taco de madeira nas áreas internas, quartos, salas, e tem, aqui, ó, a laje é estucada, pessoal. Ainda é com estuque, bem interessante, assim, de ver a técnica construtiva delas, né? Aqui é o levantamento cadastral dela, que eu fiz, né? Na época, fiz a situação, o levantamento da planta baixa, né? Cobertura, telhado, cortes, e o perfil, né? Das duas. Pronto. As vilas rentistas, que era o objeto mesmo dessa pesquisa que eu trouxe para vocês, uma amostragem, eu fiz um quadro resumo, onde eu trago cada uma dessas estudadas e vejo o estado de conservação, considerando alterado ou preservado. Aí eu consegui, por exemplo, entender como a Vila Eunice, a Vila Lialine e a Vila Queiroz como preservadas, né? Onde a gente tem a leitura da integridade estética, né, do plano. E chego à conclusão, né, que nessa pesquisa, que foi permitida que elas fossem construídas no centro elitizado, vamos dizer assim, de Aracaju, para abrigar a população trabalhadora, mas de forma, vamos dizer assim, que não fossem vistas, até mesmo pela legislação. E o que é que faz com que elas permaneçam, vamos dizer, até hoje lá, e que a gente ainda consiga ver, né, entender e ter essa leitura, foi justamente o fato delas terem sido escondidas, porque elas não têm valor de comércio. Então, quando o centro deixou de ser muito residencial e passou a ser bastante comercial, e as edificações começaram a mudar, né? Aí elas se transformam. Quando você muda a função, você muda a reforma, adapta, e elas ficaram integradas porque elas estão escondidas, então elas não têm vitrine, e o fato de não ter vitrine não tem valor de comercial. Então, poucos serviços são desenvolvidos dentro das casas da vila, como às vezes tem um salão de beleza, às vezes tem uma coisa assim mais específica. Então, pessoal, o que é que eu faço? Aí eu proponho, né, eu até trouxe pelo menos a Vila Queiroz, deixa eu ver aqui, trago a Vila Queiroz para a gente ter como um patrimônio arquitetônico representativo da forma de viver e morar da população trabalhadora dentro do quadrado de Pilho. Tá? Aqui é a bibliografia do trabalho. Cheio disso. E pronto.